O milionário fica chocado quando Mendiga Negra revela a verdade que mudou sua vida. Você não vai acreditar no que aconteceu naquela festa famosíssima da alta roda da cidade. Imagina só, Júlia, uma simples assistente escondida nos corredores frios de um escritório sufocante, entra num evento onde o brilho deveria ser só de gente poderosa. E de repente, começa a ofuscar todo mundo. É aquela típica noite em que tudo parecia ser mais um show de crueldade, mas virou um palco de reviravolta inacreditável. Júlia, cansada do desprezo venenoso da Roberta, a chefe da venda grudenta e ambiciosa, que via nela uma ameaça real, foi convidada por Vinícius, seu chefe, para uma festa elegante. O convite parecia uma armadilha. Claro, Vinícius não é conhecido por ser um cara doce, e o olhar dele carregava aquela malícia que arrepia a espinha. A intenção era humilhar, diminuir, calar de vez quem ousasse brilhar fora da caixinha dele. Mas Júlia sentiu algo diferente. Um frio na barriga O brilho que emanava não vinha das joias caras, nem do cabelo perfeito. Vinha de quem estava ali, para mostrar que não era invisível. Gargalhadas baixas, cochichos. Roberta se enrijeceu, apertou os dentes, os olhos faiscaram raiva. Júlia desafiava toda a hipocrisia do lugar, sem sequer precisar falar. E foi aí que tudo começou. Roberta, mais agressiva que nunca, sacou seu arsenal. Uma campanha sutil de difamação, espalhando boatos que grudaram feito cola fedida. Uma sombra que ameaçava engolir a reputação de Júlia naquela pequena selva corporativa. A pressão virou um nó apertado no peito, a ansiedade uma tempestade pronta para explodir. Mas o pior ainda estava por vir. Júlia revelou uma verdade que ninguém esperava. Roberta tinha invadido o computador de Vinícius, mexido em arquivos confidenciais para armar contra ela. Uma traição tão fria que parecia um golpe no estômago. O choque foi grande, o medo enorme. Mas aí entrou Rafael, o irmão de Roberta, personagem inesperado. Com ele, Júlia teve a força para botar a culpa de Roberta à mostra. Enquanto a investigação passa a virar o jogo, Roberta é suspensa. Aquele alívio te enche o peito de Júlia, aquele suspiro de vitória, geralmente tão raro naquele ambiente, parece um recomeço possível. Mas logo bate a dúvida. A transferência para a filial em Campinas, longe do escritório que conhecia, traz um misto de esperança e medo. Será que Júlia vai conseguir se desvencilhar das sombras e do veneno que Roberta deixou? Vai encontrar seu lugar de verdade? E para fechar essa noite cheia de mistérios, um encontro inesperado rola num evento futuro. Júlia e Vinícius, cara a cara. 2 mundos, 2 segredos e aquela pergunta que não quer calar. Até onde vai a verdade deles? Que segredos ainda estão por vir à tona? O jogo de poder, respeito e autenticidade promete continuar. E a gente fica aqui, grudado, esperando o próximo lance. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Júlia se preparava para o próximo capítulo de sua vida, seu coração ainda pulsava na memória da vitória. Mas ali no escritório bem iluminado, onde a pressão dos pares era quase palpável, um novo sopro de desconforto surgiu. Vinícius, seu chefe,
estava agora atrás dela em silêncio, observando de longe. A tensão no ar parecia elétrica. Estava prestes a se encontrar com ele para discutir a transferência. Júlia, ele comentou, a voz baixa, mas precisamos conversar. Ela engoliu em seco. O contraste entre o momento de alívio e o chamado de Vinícius acabou criando um nó na garganta. Ele indicou o pequeno escritório dele, que sempre cheirava café fresco e algo mais amargo. O que ele queria? Seria uma nova armadilha? A dúvida arranhava a mente dela. Mas ao fechar a porta atrás de si, a atmosfera mudou. As feições de Vinícius pareciam estranhas, como se houvesse algo mais por trás de seu olhar. Hesitou. Ela não deveria ter ido tão longe. Roberta se deixou levar pela ambição, mas a verdade que você revelou, isso pode expor muito mais do que apenas a falha dela. Júlia franziu o senho. Aquela conversa estava tomando um rumo inesperado. Do que você está falando? O medo começou a invadir a voz dela. O tom sombrio nas palavras de Vinícius a deixou em alerta. Há coisas que você não sabe. Coisas sobre Roberta e sobre mim. Algo que pode mudar tudo. Ele se afastou da mesa, aproximando-se. Você ficou muito tempo fora da mira dela, mas isso pode acabar. Sem entender, Júlia buscou as palavras. O que está acontecendo? O que mais você sabe? A porta se abriu abruptamente e Rafael, irmão de Roberta, entrou como uma tempestade. Seus olhos carregavam uma fúria distante. Você sabia disso, Vinícius? Todo o ambiente ficou pesado. Júlia sentiu a adrenalina tomar conta. Do que você está falando? Perguntou, apertando as mãos, tentando manter a calma. Rafael, ofegante, olhou diretamente para Vinícius. A investigação. Você manipulou tudo. A gravação do que aconteceu entre Roberta e o computador de Vinícius não é a única prova. Sabemos que você fez um jogo sujo. E agora Júlia está no meio disso. Eu não fiz nada. Vinícius disparou, agora defensivo. Você não entende. Júlia estava perplexa. O êxtase da sua pequena vitória parecia se dissolver, dando lugar ao caos. O que você quer dizer, Rafael? Ela exigiu, o pânico começando a se misturar com a confusão. Ele deu um passo à frente, a raiva transbordando. Vinícius tem um passado que não quer que ninguém descubra. Roberta tem segredos e ele também. Você acha que essa história acabou? Não, Júlia. Isso está apenas começando. E então, no momento mais intenso, alguém bateu na porta. Quando Vinícius a abriu, a expressão de espanto paralisou os três dentro da sala. Era Roberta, com o olhar perdido e uma expressão de pânico. Eu encontrei algo. Vocês não podem me deixar para trás. A verdade, ela está muito mais próxima do que imaginam. O mundo ao redor de Júlia desmoronou. Todos os rostos antes conhecidos se tornaram estranhos, e cada palavra, cada revelação parecia um punhado de areia escorregando entre seus dedos. O que significava tudo isso? O que mais estava escondido? Quem realmente estava jogando para ganhar? A verdade parecia muito mais obscura do que jamais imaginou, e, com um nó na garganta, pôde sentir o peso de uma tempestade se formando. Como se isso não fosse suficiente, a pergunta ecoava na mente. Até onde a verdade iria levá-la? A tensão na sala era palpável. Júlia, agarrada à sua bolsa, olhava de um rosto para outro. A revelação de Rafael mexia em suas entranhas. O que mais havia por trás daquela intriga? O olhar de Roberta, em meio à confusão, estava entre o medo e a desespero.
Eu juro que não sabia. Encontrei algo dentro do meu computador. A voz dela tremia. O que você encontrou? Perguntou Rafael, agora mais calmo, quase curioso. Roberta já havia perdido a compostura e tudo o que restava era uma versão desesperada de si mesma. O e-mail. Um aumento de 1 milhão em alguns arquivos que Vinícius enviou. Eu não sabia que isso existia, juro. O coração de Júlia batia rápido. Um aumento de 1 milhão? Como isso se encaixava em tudo o que haviam discutido até agora? Vinícius parecia nervoso. Suas mãos se moviam de maneira inquieta, enquanto tudo parecia mudar rapidamente. Roberta, você não deveria ter olhado. Não era para você. Ele começou, mas a frase não chegou a concluir. Rafael não esperou mais. Avançou em direção a Vinícius. O que você está escondendo? O que é isso? Júlia se sentiu presa em um turbilhão. O alívio de tê-la superado na festa se transformava em um pesadelo. E então, no momento mais crítico, o telefone de Vinícius tocou. Ele atendeu, o rosto pálido, a expressão endurecendo ainda mais. Sim, estou ouvindo. A conversa durou poucas palavras, mas a reação dele foi explosiva. Como você se atreve a me ligar agora? Nunca pensei que você fosse tão insensato. Os olhos de Júlia se arregalaram. Era como se o chão abaixo dela estivesse desaparecendo. Vinícius, aquele que parecia ser apenas uma peça do tabuleiro, se revelava uma parte bem mais profunda e obscura do jogo. A conversa terminou abruptamente. Quando? Temos que nos encontrar. Ele desligou. Isso não é nada do que você pensa, Júlia. A atmosfera estava tão elétrica que era difícil respirar. Roberta olhou para Vinícius e então para Rafael, como se tentasse montar um quebra-cabeça enlouquecedor, e finalmente se voltou para Júlia. Você não pode acreditar nele, Júlia. Ele está manipulando tudo. O silêncio na sala era ensurdecedor. Todo mundo estava esperando pelo próximo movimento. E então, do nada, a porta se abriu novamente, mas desta vez com um impacto diferente. Um homem alto e imponente entrou, olhos escuros e uma expressão que parecia ter visto o que não deveria. Ele olhou para Júlia e então para Vinícius. Lucas, você chegou! Vinícius parecia agora uma sombra. Júlia reconheceu o nome, mas não o rosto. O ar ficou pesado com a entrada de Lucas. O que ele tinha a ver com tudo? Precisamos conversar, Vinícius. É hora de colocar as cartas na mesa. Lucas falou, com uma calma cortante. A verdade não pode ficar escondida por mais tempo. O que você sabe? Vinícius exigiu, mas a voz dele traía um pavor crescente. Se você não falar, eu vou falar. E se eu falar, posso levar Júlia junto. Você já pensou nas consequências disso? Os olhos de Lucas estavam penetrantes e Júlia sentia um frio na espinha. O que ele sabia que era tão devastador? Você não vai me envolver! Vinícius gritou, mas havia um tremor na voz dele. Envolver? Querido, você já está dentro até o pescoço. Júlia quase não conseguia acompanhar a velocidade dos eventos. Um segredo maior do que havia imaginado estava prestes a vir à tona. A sala estava em um caos e a verdade que todos temiam estava prestes a ser revelada. E então, à medida que o silêncio se instalava novamente, uma frase cortante escapou dos lábios de Lucas. Você se lembra daquela noite em que o relatório desapareceu? Estive observando você e Roberta desde então. Júlia sentiu o mundo girar. O que isso significava? Com o coração batendo descontroladamente, uma única pergunta reverberou em sua mente.
até onde a verdade iria levá-la. E mais importante, o que mais estava escondido, prestes a eclodir em suas vidas? A tensão estava no ar, como um fio prestes a estourar. Júlia sentia o coração batendo forte no peito. Olhou para Vinícius, que estava agora em uma posição vulnerável. O que Lucas sabia? A sala estava repleta de segredos e mentiras, e cada pessoa ali parecia ter algo a esconder. Você precisa colocar as cartas na mesa, Vinícius, reiterou Lucas com a voz firme. Júlia notou que a expressão de Vinícius mudou. Ele estava nervoso e isso a deixou inquieta. O que ele estava omitindo te poderia afetar todos ali. Roberta, que parecia se recuperar lentamente do choque, piscava descontroladamente. Do que você está falando, Lucas? O que está acontecendo? Perguntou a voz trêmula. Calha a boca, Roberta. Rafael cortou, e ela arregalou os olhos. Estava claro que havia uma luta pelo controle, mas quem seria o verdadeiro controlador daquela situação? A conversa se tornava cada vez mais um jogo de xadrez em que todos esperavam encontrar a jogada final. Essa história de um aumento? Lucas começou, mas foi interrompido por Vinícius. Não diga nada! Você não entende o que isso pode significar. Eu entendo muito bem. Lucas lançou um olhar feroz e, de repente, tirou uma pasta de sua bolsa. Uma pasta grossa, cheia de papéis. Eu tenho tudo documentado aqui. Uma transação suspeita a partir de um computador na empresa. Uma quantia que não faz sentido. Ele olhou para Júlia. Se você sabe algo, é melhor falar agora. Um calafrio percorreu a espinha de Júlia. O que ele tinha ali? Seu nervosismo crescia a cada segundo. O olhar de Vinícius se endureceu. Não faça isso, Lucas. Você está fora do seu juízo. Estiveram me seguindo, Vinícius. E agora que estou aqui, não vou ficar quieto. Tinha voz alta e clara. E Júlia podia sentir a tensão crescendo. Quase como se o espaço ao redor estivesse se contraindo. Você não sabe com quem está lidando. Vinícius, seu rosto já havia mudado completamente. Um desagradável misto de raiva e desespero. Nesse momento, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta se abriu com um estrondo e um grupo de homens de terno entrou. Eles não pareciam amistosos. Parados! Estamos fazendo uma operação de investigação! Um deles gritou, mostrando um distintivo. O coração de Júlia parou. A polícia? O que estava acontecendo? Vinícius palideceu, quase tropeçando, e Lucas parecia satisfeito. Aqui está a prova, senhores! Ele levantou a pasta. A cena começava a acelerar em direção ao caos. Ele mudou documentos. Auditaram com números falsos. A sala que antes estava pulsando com intrigas, agora era um redemoinho de gritos, gestos frenéticos e olhares apavorados. Os policiais começavam a avaliar a situação e logo foram em direção a Vinícius. Você está preso por manipulação e violação de dados, entre outros crimes, anunciou um dos oficiais. Colocando as algemas no pulso de Vinícius, Roberta ficou pálida como um lençol. Isso não pode estar acontecendo! Ela estava em choque, a máscara de ambição despedaçando-se em desespero. Vinícius, você! Júlia começou a dizer, mas era difícil de reconhecer o homem que ela conheceu. O que mais você escondeu? O que importa é que não sou o único. Ele sussurrou de volta, o olhar distante. Havia algo mais em sua expressão, uma verdade sufocante que ficou suspensa no ar. Os policiais arrastaram Vinícius para fora e rapidamente Rafa e Roberta começaram a discutir, enquanto Lucas observava triunfante. Mas algo dentro de Júlia não se sentia certa. Havia um abismo de palavras não ditas e a tensão aumentava, como uma corda prestes a romper.
O que Vinícius quis dizer? Lucas olhou para Júlia, sua expressão se transformando em um mistério mais profundo. Algo não estava certo. E foi nesse momento que o telefone de Júlia começou a vibrar freneticamente no bolso. Um número desconhecido. Seu coração disparou. Quem poderia ser agora? O que mais estava prestes a ser revelado? Júlia sentiu o coração disparar quando o telefone vibrava em seu bolso. Ignorando a agitação ao redor, ela olhou para a tela. Um número desconhecido. Seu instinto pedia para atender, mas uma parte dela hesitava. O barulho à sua volta se intensificava. Policiais interpelando Vinícius, Roberta em estado de choque, Rafael nervoso, todos os olhos focados na confusão. Mas a curiosidade venceu. Com um movimento rápido, Júlia atendeu. Alô? Sua voz tremia ao pronunciar a palavra. Uma voz grave do outro lado respondeu carregada de urgência. Júlia, sou eu. É importante. Você precisa saber a verdade sobre o que está acontecendo. Não confie em ninguém. Júlia sentiu um frio na espinha. Quem é você? O que está acontecendo? O ambiente ao seu redor parecia desvanecer. A realidade distorcida pelo medo. Não tenho muito tempo. O que você descobriu sobre Vinícius e Roberta é apenas a ponta do iceberg. Eles estão envolvidos em algo muito maior. Algo perigoso. Você pode estar em risco. E naquele exato momento, Vinícius levou um soco de um dos policiais. Eu não fiz nada. Eu sou inocente, ele gritava, lutando para se soltar das algemas. Júlia não podia desviar o olhar dele. Cada palavra do desconhecido parecia mais crível. Júlia, você precisa sair daqui. Eles não vão parar até que você esteja silenciada. Procure a verdade antes que seja tarde. Antes que ela pudesse perguntar mais, a ligação caiu. Júlia, Roberta estava agora quase em lágrimas, pedindo ajuda e compreensão. Você não pode acreditar na loucura dele. Ela apontava para Vinícius, que estava sendo arrastado para fora da sala. Eu preciso ir, Júlia murmura. Seu cérebro a 1000 por hora. E então, tudo se desenrolou aos olhos dela. Rafael avançou em direção a Vinícius, tentando se explicar. Você não pode fazer isso. Você não pode ser tão covarde. Mas a cena já era um caos completo. Palavras se sobrepondo a gritos. Uma dança de desespero e confusão. Júlia estava em choque. Que verdade poderia ser tão devastadora que faria aqueles homens, antes conhecidos, agirem daquela maneira? A coragem a abandonou, mas a determinação crescia. A visão daqueles que ela pensava conhecer estava se despedaçando. Então, como uma tempestade se aproximando, Lucas olhou diretamente para Júlia. Você sabe mais do que acredita, e há pessoas controlando tudo isso. Se Vinícius se foi, haverá um novo plano no horizonte. Os homens da polícia pareciam céticos. A tensão no ar só se intensificava. Então, de repente, uma explosão de som cortou o silêncio. A porta se abriu novamente, mas agora com uma força que deixou todos estupefatos. Era Clara, uma das assistentes da empresa, com um olhar alarmado. Eu não sabia, mas encontrei documentos, Júlia! A expressão dela era de pânico, como se levasse um mundo de segredos pesados. Eu só queria proteger você. Há uma conspiração. Vinícius não é quem você pensa que é. Júlia sentiu seu mundo parar. Clara, a assistente sempre discreta, entregando um dossiê cheio de verdades ocultas. O que tem lá?
Júlia perguntou, a intensidade aumentando. Você não deve se envolver, mas se você quer saber, eles estão lavando dinheiro, tramando com pessoas muito piores do que nós podemos imaginar. O ambiente tornou-se absolutamente estático. O peso da verdade parecia estar criando fissuras nos relacionamentos que Júlia uma vez considerou sólidos. Quais segredos estavam exatamente nas sombras? O que mais aqueles que ela conhecia estavam escondendo? Por que Clara estava envolvida nisso tudo? O coração de Júlia pulsava, a adrenalina subia e uma certeza aterradora começou a surgir. Tudo isso era muito maior do que ela poderia imaginar. Poderia ela realmente confiar em alguém? E mais importante, como lidaria com isso agora? A revelação começava a despontar, e a única certeza era de que nunca mais nada seria igual. Ao olhar ao redor, tudo parecia desmoronar. Cada sombra escondia um novo mistério, e Júlia percebeu que, na verdade, a tempestade havia apenas começado. No fundo de sua mente, uma pergunta começou a ecoar. Até onde a verdade a levaria? O telefone ainda vibrava em sua mão. O desconhecido do outro lado da linha, insistindo em uma verdade tenebrosa. Júlia piscou, sem saber o que pensar. Clara, de pé, tremendo, com aqueles papéis em mãos, parecendo uma nova testemunha em um tribunal. A sala estava um caos, mas um caos que se tornava familiar. Ela respirou fundo. Clara, o que você está dizendo? Júlia perguntava, tentando processar as palavras que faziam sua cabeça girar. Cada segundo que passava, a verdade que precisaria sair dali parecia escorregar mais para longe. O medo e a incerteza dançavam em seu estômago. Listen, Clara respondeu, seus olhos agora preenchidos de um desespero claro. Isso é maior do que a gente imagina. Você precisa ver os arquivos. Tem tudo lá. E a conexão com aqueles homens? É tudo uma rede. As palavras dela soavam como um eco de alarme, uma sirene em meio à confusão. Mas antes que Júlia pudesse elaborar uma resposta, a porta se abriu novamente. Desta vez, com tanta força, que fez um barulho ensurdecedor. Um homem entrou, e não era qualquer homem. Era alguém que Júlia nunca esperou ver ali. Seu pai. Júlia! Ele gritou, os olhos arregalados, com uma mistura de pânico e urgência. Você precisa ir embora agora! O tom estava carregado de uma tensão que nenhum deles precisava aumentar. Era como se ele soubesse de algo e a verdadeira natureza de tudo isso estivesse prestes a desmoronar. Noah! Clara disse, confusa, mas Júlia mal ouviu. O coração dela disparava, cortando qualquer linha de raciocínio. Você tá em perigo! O pai de Júlia continuou, agora mais perto, procurando na multidão um lugar seguro. A presença dele parecia acender uma luz vermelha dentro dela. O que ele estava fazendo ali? Do que você está falando? Júlia perguntou, angustiada. Ela não entendia como ele poderia estar ali. Era como ver um fantasma do passado se materializar em meio ao caos. Você não deveria estar aqui. Não temos tempo, Júlia. Ele olhou rapidamente em volta, percebendo que os policiais estavam ocupados com Vinícius e as revelações de Lucas. Devemos ir agora. Você não tem ideia do que está acontecendo. Nesse instante, Vinícius estava sendo arrastado pelos policiais, mas seus olhos buscaram os de Júlia. Você não pode acreditar nele. Ele está mentindo. Ele parecia uma sombra perdida em meio ao tumulto, mas as palavras soaram fracas.
A tensão estava insuportável quando Clara apertou o braço de Júlia. Ele sabe de algo, não sabe? Quem é esse homem? Ela olhou de Noah para Júlia, confusa. Eu sou... Noah começou, mas o silêncio da sala foi quebrado de repente por gritos que cortaram o ar. A porta arrebentou e uma figura ameaçadora avançou. Era um dos homens com quem Vinícius estava associado. O olhar dele era frio e penetrante. Onde está a garota? Ele rugiu, se dirigindo a Júlia, sem hesitar. Uma onda de pânico tomou conta da sala. Júlia sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Você não sai daqui! Noah voou à frente, se posicionando entre Júlia e o homem. Você não a toca! A atmosfera se fragmentou em um clímax impossível. Júlia piscou, o mundo ao seu redor parecia desacelerar. Clara estava sendo puxada para o lado, gritando algo que ela não conseguia entender. Rafael estava em pé, chocado e perdido. Não se mete com ela! O homem revidou, avançando em direção a Noah. Um movimento rápido. Um soco. Júlia congelou e viu seu pai ser derrubado. A cena se desenrolando como em um filme. Mas o choque não parou por aí. O verdadeiro desafio estava se formando quando, ao caírem, um pequeno dispositivo brilhante caiu dos bolsos de Noah. Uma chave USB. A cena em câmera lenta passou como se estivesse tudo sendo revelado. Pega! Ela gritou, mas era tarde. O homem agarrou a USB. Você não sabe o que acabou de fazer! Noah gritou do chão, seu olhar se fixando em Júlia, a urgência no ar palpável. A chave não era apenas uma peça do quebra-cabeça. Era um bilhete de identidade do que estava realmente em jogo. E no meio do choque, a conexão clara acendeu com fulgor. O que estava gravado ali poderia expor a corrupção, ligações com contrabando, tudo. Os olhares se cruzaram. A sala parecia um campo de batalha de emoções. A verdade despontava ali, mas ao mesmo tempo o futuro oscilava na mais frágil linha. Júlia! Seu pai gritou mais uma vez, enquanto o homem segurava a chave. Você não pode permitir que eles tenham isso! E o que parecia ser um dia normal se transformou em um labirinto de segredos perigosos, desdobrando-se diante dela. O que realmente havia naquele arquivo? A verdade? Uma traição? Júlia percebeu, com o coração acelerado, que a batalha havia apenas começado e nenhum deles estava salvo. A iluminação da sala pareceu enegrecer por um instante, deixando apenas uma pergunta pulsando em sua mente. Até onde a verdade a levaria agora? A tensão estava no ar, como um fio prestes a se romper. Júlia sentiu o coração batendo forte no peito. Olhou para Vinícius, que estava agora em uma posição vulnerável. O que Lucas sabia? A sala estava repleta de segredos e mentiras, e cada pessoa ali parecia ter algo a esconder. Você precisa colocar as cartas na mesa, Vinícius, reiterou Lucas, com a voz firme. Júlia notou que a expressão de Vinícius mudou. Ele estava nervoso, e isso a deixou inquieta. O que ele estava omitiu que poderia afetar todos ali. Roberta, que parecia se recuperar lentamente do choque, piscava descontroladamente. Do que você está falando, Lucas? O que está acontecendo? Perguntou, a voz trêmula. Calha a boca, Roberta. Rafael cortou, e ela arregalou os olhos. Estava claro que havia uma luta pelo controle. Mas quem seria o verdadeiro controlador daquela situação? A conversa se tornava cada vez mais um jogo de xadrez, em que todos esperavam encontrar a jogada final. Essa história de um aumento... Lucas começou, mas foi interrompido por Vinícius. Não diga nada! Você não entende o que isso pode significar. Oh, eu entendo muito bem! Lucas lançou um olhar feroz.
E, de repente, tirou uma pasta de sua bolsa. Uma pasta grossa, cheia de papéis. Eu tenho tudo documentado aqui. Uma transação suspeita a partir de um computador na empresa. Uma quantia que não faz sentido. Ele olhou para Júlia. Se você sabe algo, é melhor falar agora. Um calafrio percorreu a espinha de Júlia. O que ele tinha ali? Seu nervosismo crescia a cada segundo. O olhar de Vinícius se endureceu. Não faça isso, Lucas. Você está fora do seu juízo. Envolver? Querido, você já está dentro até o pescoço. Júlia quase não conseguia acompanhar a velocidade dos eventos. Um segredo maior do que havia imaginado estava prestes a vir à tona. A sala estava em um caos, e a verdade que todos temiam estava prestes a ser revelada. E então, à medida que o silêncio se instalava novamente, uma frase cortante escapou dos lábios de Lucas. Você se lembra daquela noite em que o relatório desapareceu? Estive observando você e Roberta desde então. Júlia sentiu o mundo girar. O que isso significava? Com o coração batendo descontroladamente, uma única pergunta reverberou em sua mente. Até onde a verdade iria levá-la? E mais importante, o que mais estava escondido, prestes a eclodir em suas vidas? A tensão crescia, e de repente um barulho estrondoso ecoou pela sala. Era o som de uma bomba explodindo, como um trovão que rasgou o ar. O chão tremeu e as luzes piscavam. Júlia mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. Pessoas gritaram, algumas caíram no chão, outras tentaram se proteger atrás de mesas. Era um ataque. A porta foi arrombada e um grupo de homens, mascarados, entrou, armados e em altas vozes. Júlia sentiu uma onda de pavor a envolver. O medo se instalou em sua garganta, como um nó. Todos no chão! Agora! Um deles gritou, e o pânico tomou conta da sala. Noah, seu pai, avançou protetoramente na direção dela. Mas um dos homens o empurrou com brutalidade. Não se mexam! Estamos aqui para resolver contas! Júlia estava paralisada. O caos ao redor parecia um pesadelo. Rafael estava em choque, Roberta chorando, Lucas tentando coordenar as informações, mas nada parecia fazer sentido. A atmosfera estava tão pesada que mal conseguia respirar. Você vai nos ajudar. Um dos homens apontou para Vinícius com um olhar frio. Você sabe onde está o que precisamos. Vinícius estava aturdido. A expressão dele transitava entre o desespero e a raiva. Eu não sei de nada. Um tiro disparou e Júlia se encolheu, ouvindo o eco ressoar em seus ouvidos. O que vocês querem? Ela gritou, a voz quase sumindo entre o barulho. O homem que estava na frente dela virou-se, com um sorriso que ela nunca esqueceria. Precisamos do arquivo. O grande arquivo que você sabe que existe. E se você se recusar a ajudar, bem, as consequências podem ser fatais. O olhar frio do homem fez o coração de Júlia afundar. A vida dela, na verdade, tinha mudado completamente em frações de segundos. A cada respiração, a certeza de um novo perigo elaborava a trama da verdadeira natureza de tudo que a cercava. Como isso era possível? Quem eram esses homens? O que havia em jogo? Vinícius! Júlia gritou desesperada. O que você sabe? O que mais você esconde? O olhar dele era um abismo de segredos. É maior do que você imagina. Ele começou, mas o olhar do homem cortou suas palavras como uma faca afiada. Você vai falar, ou vamos ter certeza de que nada ficará de pé aqui. O homem riu, cheio de confiança. O ambiente estava imerso em medo e poder,
como se cada um estivesse prestes a ser consumido. E a pergunta que se formou em sua mente era clara: até onde a verdade iria levá-la? A resposta ainda estava nas sombras, enquanto o futuro se tornava cada vez mais obscuro. Como seriam os próximos passos deles em meio a esse território perigoso? A luta pela verdade havia se transformado em um jogo mortal. Qual seria o próximo movimento? E mais importante, quem sairia vivo dessa batalha de segredos? O homem armado olhou intensamente para Vinícius, e a sala estava eletricamente tensa. O caos em torno deles parecia parar de girar, enquanto Júlia sentia o peso do perigo iminente. Os olhos de Vinícius, antes cheios de confiança, agora eram só desespero. Calma, ele tentou negociar, mas sua voz estava trêmula. É tarde para a negociação, garoto! O homem retrucou, despejando uma onda de adrenalina e medo no ambiente. Júlia olhou ao redor, procurando uma saída, mas as paredes pareciam se fechar. Ela sentia a respiração acelerada, o desespero prendendo sua garganta. Então, o homem mascarado avançou em direção a Vinícius. Diga onde está! Estamos perdendo tempo! O silêncio era tão pesado que poderia ser cortado com uma faca. E então, como um filme em câmera lenta, Clara tomou coragem. Ela estava a poucos passos, olhando para o homem, o pânico estampado no rosto. Espere, ele não sabe de nada! Clara gritou, a voz ecoando no salão silencioso. Cale a boca! Você não sabe do que está falando. Vinícius respondeu, já sem saber em quem confiar. Mas a explosão de palavras de Clara fez Júlia se perguntar o que ela sabia. Não seja estúpido! Você pode nos ajudar. Este lugar todo está sobre um jogo que você nem imagina. Clara insistiu, quase desesperada. Do que você está falando? Júlia não pôde evitar a pergunta, sua mente correndo em todas as direções. O pânico era palpável, e no meio da confusão, um ruído diferente cortou o ar. O homem olhou por cima do ombro, e por um breve momento, a tensão no ambiente quebrou. A porta se abriu violentamente, e a figura imponente de um homem apareceu. Não era um policial, nem um segurança. Era Matt, o consultor financeiro da empresa, com um olhar que mudava tudo. Parem, todos! Ele gritou, também armando um revólver. Mas o tom de sua voz era como uma bomba, explodindo no silêncio. Como puderam ser tão tolos? Os olhos dele brilhavam de uma intensidade que causava arrepios. Júlia não sabia se deveria estar aliviada ou aterrorizada. Matt, o que você está fazendo aqui? Eu sempre estou a um passo da verdade, ele disse, e então se virou rapidamente, mirando diretamente no homem armado que ameaçava Vinícius. E você está em uma posição muito arriscada, meu amigo. Um duelo de olhares aconteceu entre os dois. Era como se o tempo tivesse parado. E foi nesse momento que Matt fez um movimento abrupto. Ele puxou um dispositivo, uma espécie de controle remoto. Isso é uma armadilha. Você caiu bem na armadilha. E apertou um botão. A sala inteira estremeceu. Luzes piscavam e uma sirene começou a tocar. O caos se instalou novamente. Os homens do lado de Vinícius estavam agora nervosos, trocando olhares perplexos. E em meio à confusão, o chão parecia se abrir. Tudo desmoronava ao redor. A segurança da sala foi comprometida, mas a verdadeira surpresa estava apenas começando. Enquanto Matt olhava para Júlia, seus olhos de um azul profundo pareciam buscar uma resposta. Júlia, eu precisava te proteger. Você não sabe quem está puxando as cordas aqui. Após isso,
A reviravolta chocante despontou. Você é a herdeira da empresa. As palavras o golpearam como um soco no estômago. O que ele estava dizendo? Herdeira? Júlia balançou a cabeça, atordoada. Do que você está falando? Isso não faz sentido. Foi todo um plano. Sua mãe, sua família. Ele hesitou, mas seguiu firme. Ela foi envolvida em questões muito mais profundas que você imagina. E você está no centro disso tudo. Os olhos de Júlia se alargaram. O passado dela começou a se misturar com o presente de uma forma que ela nunca imaginou. Todos os segredos que cercavam sua vida começaram a desmoronar. Era como se a própria verdade estivesse girando ao seu redor, deixando um rastro de caos. Não! Matt, você não pode estar falando sério! Cada palavra se enrosca na mente dela. Uma confusão tão intensa que fazia o estômago dela revirar. Por que você não me contou antes? O que mais você esconde? As respostas permaneciam nas sombras, enquanto a sala parecia cheia de novas ameaças. A saída agora parecia mais distante do que nunca. O sentimento de traição presenciava em seus olhos. Ela não sabia em quem confiar. Não temos tempo. Temos que sair agora. Os homens vão querer acabar com isso. Ele gritou, pressionando a mão de Júlia, enquanto o caos se intensificava ao redor. Júlia olhou para Vinícius, depois para Clara. O que estava acontecendo? A verdade se desdobrava em um labirinto, e agora mais do que nunca ela precisava descobrir o que tudo realmente significava. As consequências de cada revelação se tornavam mais perigosas, enquanto o passado e o futuro colidiam de uma maneira surpreendente. E a pergunta continuava a ecoar em sua mente. Até onde a verdade a levaria agora? O homem armado olhou intensamente para Vinícius, e a sala estava eletricamente tensa. O caos em torno deles parecia parar de girar, enquanto Júlia sentia o peso do perigo iminente. Os olhos de Vinícius, antes cheios de confiança, agora eram só desespero. Calma! Ele tentou negociar, mas sua voz estava trêmula. É tarde para negociação, garoto! O homem retrucou, despejando uma onda de adrenalina e medo no ambiente. Júlia olhou ao redor, procurando uma saída, mas as paredes pareciam se fechar. Ela sentia a respiração acelerada, o desespero prendendo sua garganta. Então o homem mascarado avançou em direção a Vinícius. Diga onde está! Estamos perdendo tempo! O silêncio era tão pesado que poderia ser cortado com uma faca. E então, como um filme em câmera lenta, Clara tomou coragem. Ela estava a poucos passos, olhando para o homem, o pânico estampado no rosto. Espere! Ele não sabe de nada! Clara gritou, a voz ecoando no salão silencioso. Cale a boca. Você não sabe do que está falando. Vinícius respondeu, já sem saber em quem confiar. Mas a explosão de palavras de Clara fez Júlia se perguntar. O que ela sabia? Não seja estúpido. Você pode nos ajudar. Este lugar todo está sobre um jogo que você nem imagina. Clara insistiu, quase desesperada. Do que você está falando? Júlia não pôde evitar a pergunta, sua mente correndo em todas as direções. O pânico era palpável, e no meio da confusão, um ruído diferente cortou o ar. O homem olhou por cima do ombro, e por um breve momento, a tensão no ambiente quebrou. A porta se abriu violentamente, e a figura imponente de um homem apareceu. Não era um policial, nem um segurança. Era Matt, o consultor financeiro da empresa, com um olhar que mudava tudo. Parem, todos! Ele gritou, também armando um revólver, mas o tom de sua voz era como uma bomba explodindo no silêncio. Como puderam ser tão tolos? Os olhos dele brilhavam.
de uma intensidade que causava arrepios. Júlia não sabia se deveria estar aliviada ou aterrorizada. Matt, o que você está fazendo aqui? Eu sempre estou a um passo da verdade, ele disse. E então se virou rapidamente, mirando diretamente no homem armado que ameaçava Vinícius. E você está em uma posição muito arriscada, meu amigo. Um duelo de olhares aconteceu entre os dois. Era como se o tempo tivesse parado. E foi nesse momento que Matt fez um movimento abrupto. Ele puxou um dispositivo, uma espécie de controle remoto. Isso é uma armadilha! Você caiu bem na armadilha! E apertou um botão. A sala inteira estremeceu. Luzes piscavam e uma sirene começou a tocar. O caos se instalou novamente. Os homens do lado de Vinícius estavam agora nervosos, trocando olhares perplexos, e em meio à confusão, o chão parecia se abrir. Tudo desmoronava ao redor. A segurança da sala foi comprometida, mas a verdadeira surpresa estava apenas começando. Enquanto Matt olhava para Júlia, seus olhos de um azul profundo pareciam buscar uma resposta. Júlia, eu precisava te proteger. Você não sabe quem está puxando as cordas aqui. Após isso, a reviravolta chocante despontou. Você é a herdeira da empresa. As palavras o golpearam como um soco no estômago. O que ele estava dizendo? Herdeira? Júlia balançou a cabeça, atordoada. Do que você está falando? Isso não faz sentido. Foi todo um plano. Sua mãe, sua família. Ele hesitou, mas seguiu firme. Ela foi envolvida em questões muito mais profundas que você imagina. E você está no centro disso tudo. Os olhos de Júlia se alargaram. O passado dela começou a se misturar com o presente de uma forma que ela nunca imaginou. Todos os segredos que cercavam sua vida começaram a desmoronar. Era como se a própria verdade estivesse girando ao seu redor, deixando um rastro de caos. Não, Matt, você não pode estar falando sério. Cada palavra se enrosca na mente dela. Uma confusão tão intensa que fazia o estômago dela revirar. Por que você não me contou antes? O que mais você esconde? As respostas permaneciam nas sombras, enquanto a sala parecia cheia de novas ameaças. A saída agora parecia mais distante do que nunca. O sentimento de traição presenciava em seus olhos. Ela não sabia em quem confiar. Não temos tempo. Temos que sair agora. Os homens vão querer acabar com isso. Ele gritou, pressionando a mão de Júlia, enquanto o caos se intensificava ao redor. Júlia olhou para Vinícius, depois para Clara. O que estava acontecendo? A verdade se desdobrava em um labirinto. E agora, mais do que nunca, ela precisava descobrir o que tudo realmente significava. As consequências de cada revelação se tornavam mais perigosas, enquanto o passado e o futuro colidiam de uma maneira surpreendente. E a pergunta continuava a ecoar em sua mente. Até onde a verdade iria levá-la agora? A sala estava em caos total. O cheiro de fumaça, o eco da sirene e os rostos aterrorizados reunidos em um só lugar. Júlia observou seu pai se levantar, ainda um pouco atordoado. Matt, com uma postura inabalável, estava ali para proteger não só a verdade, mas a própria vida de Júlia. A tensão estava quase palpável. Nos seguem, e eles não vão parar, Matt alertou, enquanto os homens armados trocavam olhares nervosos. Júlia sentia que tudo estava se desenrolando em câmera lenta, mas cada instante era cheio de possíveis consequências trágicas. Sem conseguir pensar em outra coisa, Júlia segurou a mão de seu pai e disse: "Tem que haver uma saída! Vamos, agora!"
Noah respondeu, puxando Júlia em direção à porta dos fundos, longe da confusão. Clara fez menção de seguir, mas o olhar de Matt parou-a. Fique aqui. Eu e Vinícius vamos distraí-los. Os gritos aumentaram. E mesmo em meio ao caos, Júlia não podia deixar de se sentir dividida. Não podemos deixar você aqui, protestou. Confiem em mim, isso é apenas uma parte do plano. Ele afirmou, sua voz firme, mas Júlia sentiu um frio na espinha. E com um movimento rápido, Matt e Vinícius mudaram de rumo, confrontando os intrusos, enquanto Júlia e Noah se esgueiravam pela porta. O silêncio do corredor era ensurdecedor, e o eco de cada passo parecia arrastá-la, revelando o quão frágil aquela liberdade poderia ser. Mas a princípio, conseguiram escapar para o estacionamento. A luz do sol queimava seus olhos e Júlia respirou fundo. O que está acontecendo, pai? A pergunta escapuliu sem aviso, um misto de confusão e urgência. Você é a chave, Júlia. Eles sabiam que você era especial. Noah parecia mais nervoso do que ela nunca o viu. Sua família, você é herdeira de muito mais do que imagina. Temos que descobrir o que foi que a sua mãe realmente deixou para você. Antes que Júlia pudesse processar aquela bomba, uma batida pesada na porta e um grito a interrompem. Júlia! Era Vinícius, limpando o suor da testa enquanto se apressava em direção a eles, sua expressão mais pálida do que nunca. Eles estão vindo! Vem! Júlia gritou, puxando-o pelo braço, com Noah adiante. Correram em direção a um carro velho estacionado no canto. E assim que entraram no veículo, Júlia olhou para trás. O caos deixado para trás é que tinha custos e vidas envolver-se. No entanto, ela não tinha certeza se estava disposta a deixar tudo o que conhecia para trás. Matt e Vinícius insurgir-se-iam para garantir que ela e Noah estivessem a salvo. Para onde vamos? Perguntou troca de olhares maliciosa. Precisamos de respostas. Minha mãe, ela tinha algo e precisamos encontrá-lo antes que eles cheguem até nós novamente. Noah falou, ligando o motor, os pneus patinando um pouco antes que eles saíssem rapidamente do estacionamento. Júlia deixou escapar um ligeiro suspiro de alívio, mas a adrenalina ainda pulsava nas veias. A luta estava longe de terminar. Na verdade, tinha apenas começado. Nova vida, novas ameaças. E a verdade escondida nas sombras as esperavam. Enquanto avançavam, Júlia não conseguia olhar para frente. Sua mente estava cheia de dúvidas e perguntas. A verdade que seu pai havia revelado ainda ecoava em sua cabeça. E a luta pela verdade e pela vida prometia não ser fácil. Mas, ao mesmo tempo, havia uma nova esperança no ar. Com cada reviravolta, cada silêncio, havia uma chegada invisível de um novo capítulo. O carro deles desapareceu na esquina, e a lembrança do caos agora pertencia a um passado que já parecia distante. Mas no fundo de sua mente, a pergunta pulsava: o que mais estava escondido? E cá entre nós, até onde a verdade a levaria? E aqui vai um recado importante. Se você ama essa história e quer saber o que acontece com Júlia, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas revelações incríveis. Esmague o botão de like para alimentar nosso algoritmo e garantir que você veja tudo o que vem por aí. Comente abaixo suas teorias e reações. Quero saber tudo o que você tem a dizer. E não deixe de compartilhar esse vídeo
com pelo menos 5 amigos que precisam acompanhar esse desfecho emocionante. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Vamos juntos nessa!